Olá, muito boa noite. Eita, tremi tudo. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. O tema a ser abordado hoje é sobre amor ou sexo? E aí? Exatamente. 5 ideias, vamos colocar assim, 5 ideias que são fundamentais para você ter uma boa vida sexual. Eu vou até anotar aqui, gente. Podemos começar? Para quem não conhece a gente, eu sou a Paty. Eu sou o Ilquias. E aqui nesse perfil nós ajudamos esposas evangélicas a salvarem os seus casamentos, ainda que estejam à beira do divórcio. Pessoal, o tema da nossa live de hoje, o Will acabou de falar aqui para quem está chegando agora, 5 ideias fundamentais para ter uma boa vida sexual no casamento. Exato. Só para lembrar, né? Para quem não sabe, a gente todo dia a gente está fazendo uma live à noite e essas lives elas já estão dentro de um determinado tema, por assim dizer, né? Então, toda terça-feira a gente fala sobre amor e sexo. E hoje a gente vai trazer aqui 5 ideias fundamentais para fazer funcionar bem essa dinâmica sexual. A primeira ideia: nunca devemos usar o sexo como punição ou recompensa. E o Kias, mas isso aqui, você acha que isso aqui acontece? Olha, 99% dos lares sim, né, amor? acontece sim. Por quê? Porque normalmente dentro do casamento você tem uma diferença de apetite, você tem uma diferença de interesse nessa área. Uma pessoa tem mais interesse, outra tem menos interesse. Então, a partir do momento que há um desequilíbrio nesse sentido, uma pessoa pode acabar usando isso para obter determinados favores que não aconteceria. E o Kias deu um exemplo simples. Pronto. Se para o seu marido limpar a casa ou trocar a lâmpada, você tiver que fazer isso, ou ele entender que caso ele faça isso, ele vai receber o sexo, acaba encaixando exatamente nisso aqui. Você acaba demonstrando que, ou por recompensa, ou por punição, o sexo está relacionado a isso. E o que é? Mas não é. Por que seria um problema se, na verdade, o casamento vai funcionando aos poucos? O problema é que quando a questão do sexo não é simplesmente um prêmio a ser dado. É sim um momento de conexão entre o casal. Da mesma forma que você conversa com seu esposo, que você conversa com sua esposa, você não conversa com ele só quando ele merece. Você não conversa com ele só quando você acha, não, agora como ele está fazendo isso aqui, eu vou conversar com ele. Não, você conversa com ele, por quê? Porque conversar faz parte da dinâmica do casal. Conversar faz parte desse amadurecimento. Conversar nos aproxima e nos permite enfrentarmos determinados desafios. E é a mesma coisa quando a gente pensa na ideia do sexo. Quando eu passo a utilizá-lo ou como um prêmio, uma coisa totalmente diferente do nosso dia a dia, ou uma coisa que reforça um outro hábito, eu estou simplesmente mudando a ideia do sexo, né? Vamos lá. Ponto 2. Joelma, nós estamos vendo aqui sua mensagem, viu? A gente lamenta profundamente, minha amiga, que isso tenha acontecido com você. No sábado agora, dia 25, nós vamos fazer uma imersão para pessoas que são evangélicas e que desejam salvar os seus casamentos, tá? Se você tiver interesse, manda pra gente lá no nosso direct a palavra aula. Tem um link ali debaixo da nossa fotinha no perfil que também você pode se inscrever por ele. Essa aula, ela não vai ser no Instagram, por isso que a gente precisa que você faça essa inscrição, preencha esse formulário, para a gente poder enviar esse link para você participar. Vai ser das 9 ao meio-dia, então seria muito interessante você participar, tá bom? Vamos seguir, amor? Bora lá. Segunda ideia fundamental. Não, ainda é a primeira. Desculpa, é verdade. Primeira ideia fundamental é relacionada a quê? Nunca devemos usar o sexo ou como punição ou como recompensa dentro dos nossos casamentos. Exato. E aí é o primeiro ponto que eu trouxe. E por que a gente não deve fazer isso? Desculpa. Porque a ideia do sexo acaba sendo uma prática para aumentar o nosso respeito mútuo. Então, não simplesmente como uma coisa a ser... não como um prêmio, não pode ser um prêmio. Tem que ser uma prática convencional, uma prática comum do dia a dia. Segundo ponto, quando você trata o sexo simplesmente como um prêmio, como uma coisa moeda de troca, como uma moeda de troca, você impede que a sua emoção seja aprofundada por meio dessa relação, por meio desse contato. Por quê? Porque você está deixando uma coisa... não, isso aqui é o resultado de um determinado comportamento que eu quero reforçar ou eu quero reprimir.
Não. Você tem que lembrar que quando a gente fala da atividade sexual, isso aqui é o momento máximo da nossa conexão. É quando os dois se tornam um. Então, isso, quando você não entende desse jeito, você acaba gerando um impacto emocional. Por quê? Porque no final das contas, aquele sentimento, toda aquela aproximação, que seria uma aproximação necessária para você chegar até a intimidade sexual, ela acaba sendo perdida. Porque no final das contas não tem por que sermos tão próximos se, afinal de contas, para chegar à intimidade, eu simplesmente preciso cumprir uma determinada tarefa, por assim dizer. E na Bíblia também acaba apoiando essa nossa ideia, que é a seguinte: em Efésios 5, 25, 28, fala bem assim: ele nos ensina a amar e cuidar do nosso cônjuge como Cristo ama a igreja. Ou seja, aqui está falando exatamente aquela ideia. Você não vai simplesmente suprir a necessidade espiritual, a necessidade sexual do seu esposo ou da sua esposa porque ele merece. Não, você faz independente do merecimento dele. E aí, vamos para a nossa segunda pergunta. Segunda ideia, né, Muzi? Isso. Segunda. Devemos sempre buscar satisfazer as necessidades sexuais do nosso esposo, né? Do nosso esposo ou da nossa esposa. E o Kias, mas como assim? Foi igual eu trouxe inicialmente, puxando um pouco para esse ponto. Quando a gente fala aqui dessa satisfação, isso aqui não é simplesmente entre quatro paredes. Isso aqui vem toda daquela preparação, onde a gente tem uma comunicação aberta para a gente realmente compreender o que é necessário, para a gente realmente entender que essa é uma necessidade, assim como a gente sempre fala, assim como o almoço, assim como a janta, é uma coisa que deve fazer parte da naturalidade do casamento. No mesmo sentido, a gente tem que lembrar que essa necessidade não é uma necessidade única e exclusivamente de um. É uma necessidade de ambos. Lembrando que entender que essa necessidade é de ambos nos coloca numa condição de ficarmos mais atentos a essa situação. Por quê? Porque como há um desequilíbrio entre o interesse, ou seja, um tem mais interesse e o outro tem menos interesse nessa área, se aquele que tem menos interesse não fica atento, o outro sempre vai estar muito aquém do que gostaria. E por último, quando a gente pensa nessa ideia, é que quando eu fico atento, quando eu percebo que um tem mais do que o outro, isso deve gerar em mim um compromisso e um esforço em tentar buscar a melhor condição para os dois. O ponto de equilíbrio, né, amor? Exatamente. Então, ser atento, perceber que, olha, como ele tem mais apetite, eu tenho menos apetite. Como ela tem mais apetite, eu tenho menos apetite. E isso deve buscar o quê? Isso deve acender um alerta aqui na minha cabeça para eu pensar assim, poxa, se não temos a mesma vontade, nós temos que buscar o que é melhor para os dois, né? E não simplesmente para um. Não, eu vou fazer todas as vezes que o outro quer porque o outro quer muito. Não vou fazer nunca porque o outro nunca quer. Não, vocês devem buscar um equilíbrio ali. E aqui, quando a gente fala na ideia de compromisso e esforço, às vezes você pode estar com algum problema hormonal, algum problema de saúde, alguma falta de atividade física para dar uma acelerada aí no metabolismo, para melhorar a condição do condicionamento, da disposição, né? A quantidade de serotonina que você recebe e hormônios do prazer como ocitocina. Então, a gente tem que se ligar nessas questões de saúde também, porque isso reforça o nosso compromisso não só com a gente, com a nossa saúde, mas também com o nosso cônjuge. Como que a gente tem satisfeito o outro nessa área, né? A gente tem que tentar suprir as necessidades um do outro no casamento. E na vida conjugal, quando o assunto é vida sexual, também. Não pode negligenciar, tá? Perfeito. Terceira ideia, né? Devemos somente nos envolver em atos sexuais um com o outro e não com qualquer fonte externa de qualquer tipo, seja pornografia ou outras pessoas. Isso aqui é extremamente importante, por quê? Porque às vezes a gente acha que o pecado do nosso esposo ou da nossa esposa viabiliza que a gente cometa determinados pecados sem sermos punidos por ele. E o que isso traduza? É como se quem faz errado torna certo o que o outro faria como errado. E o que isso? Tem como traduzir melhor? Simples. Se a sua esposa não está te fornecendo sexo, você fala bem assim, beleza, eu não vou incomodá-la. O que eu vou fazer? Eu vou acessar aquele site impróprio. Ou pior, né? Às vezes não é nem incomodar.
já que você não me satisfaz em casa, ainda ameaça, eu vou procurar fora. Exatamente. Muitas esposas escutam isso. Exato. E é um absurdo tremendo, por quê? Porque a ideia do pecado não é uma ideia que é única e exclusivamente ligada a você, né? Eu estou pecando contra Deus, né? Eu não estou pecando simples e exclusivamente contra a minha esposa. Não é simplesmente assim, a minha esposa vai ficar triste. Não, não é isso. A gente tem que lembrar que a gente sempre fala aqui que o relacionamento, né? Ele é sempre baseado em 3, né? Então, não é simplesmente Paty e eu, mas Paty, eu e Deus. Então, quando eu, simplesmente porque me sinto ofendido, me sinto desprestigiado, porque a Paty não corresponde, né? Não corresponde a determinados anseios, e eu vou em direção ao pecado, eu tenho que lembrar que a minha relação, a relação hierarquicamente superior a essa aqui, é a minha relação com Deus. Então, quando eu faço isso, eu simplesmente estou desconsiderando Deus que não errou comigo, né? E o pior de tudo é que muitas vezes usa a justificativa. Não, mas Deus sabe pelo que eu tô passando no meu casamento para justificar o pecado e essa busca de prazer sexual fora da relação conjugal. Sim. Ao invés de buscar melhorar a relação com Deus e se afastar do pecado. Então, busca-se justamente o contrário. Muitas vezes, justificar o erro como se Deus compreendesse e como se não houvesse nenhuma parcela de responsabilidade sua na melhora sobre aquilo ali, sobre aquele aspecto. É como se deixasse ser pecado, né? Exato. E é isso aí que é o grande equívoco, né? Porque quando você faz uma coisa errada e você sabe que aquilo ali é errado, você fica mais atento. Opa, estou colhendo determinados frutos. Opa, isso aqui não vai gerar uma coisa boa lá na frente. Agora, quando eu simplesmente me engano, daqui um pouquinho eu fico naquela condição de injustiça, né? Falo, nossa, como isso vai acontecer comigo? Eu só acabei traindo porque não tinha em casa. Não, você está errado. Não tem essa permissão na Bíblia, né? Falando. E eu sei que vocês não gostam de ouvir isso. A gente sabe que isso aí dói, né? Que ter o pecado apontado é ruim. Mas se a gente não fala isso, em que momento que você vai ouvir? Tendo em vista que a mídia sexualiza tudo. As redes sociais sexualizam tudo. Muitas igrejas entendem esse tema como tabu e não abordam esse tema da forma adequada. Então, é necessário uma autorreflexão sobre como que você tem maculado o seu leito conjugal. Exato. E ainda tem que lembrar de uma coisa, né? Quando a gente fala aqui dessa satisfação, né? Quando a gente fala que deve envolver atos sexuais somente com o esposo ou com a esposa, a gente tem que entender também que isso aqui também acaba abraçando aquela ideia da intimidade que vai um pouco além do que acontece dentro do quarto, né? Então, você ter determinadas conversas que atiçam, você ter determinadas... provocações. Exato. Fora da relação entre marido e esposa, isso também já está abrindo uma determinada margem, abrindo um determinado caminho para, no futuro, gerar um problema muito maior. Então, quando a gente traz essa ideia aqui, é uma ideia para a gente realmente se precaver. E o Kias, mas eu gosto de conversar sobre esse assunto. Perfeito. Assim, da mesma forma que você casou na alegria e na tristeza, agora você tem a alegria de ter uma pessoa do seu lado que você pode conversar tudo sobre esse assunto com essa pessoa. E o Kias, mas essa pessoa não vai me compreender. Você vai conversando aos poucos para que ela entenda a sua ideia. Agora, devemos sempre lembrar que somos filhos de Deus. A partir do momento que somos nova criatura, também temos que ficar mais atentos, né, aos desejos do nosso coração. Por quê? Esses desejos, muitas vezes, são desejos enganosos. Enganosos, que deu uma travada. Então, assim, além disso, então eu não vou procurar outras pessoas. Aí a pessoa muitas vezes pensa bem assim, mas já que não estou tendo, eu simplesmente vou pegar meu celular e vou ver pornografia. A gente sempre tem que lembrar que a pornografia, ela acaba... Muito provavelmente, em breve, aqui a gente vai fazer uma série de vídeos, né? Uma série de lives falando só sobre a pornografia. Por quê? Porque ela aparenta ser uma ótima resolução de uma determinado... Uma oportunidade, né? Exato. Ela aparenta resolver um problema, que é o quê? Eu tenho uma determinada demanda, essa demanda não é suprida, no lugar de simplesmente ir atrás de um outro ser, não, eu simplesmente... Eu me resolvo aqui com o celular. Exato. Então, assim, a intimidade, a capacidade de ninguém ficar sabendo e a aparência de não prejudicar ninguém
parece que acaba passando na nossa cabeça que não é nem pecado. Então, por isso que em algum momento a gente vai trazer aqui falando exatamente sobre isso de forma mais aprofundada. No início do ano, nós fizemos uma live única e exclusivamente sobre pornografia. Mas aí o que eu tô falando é que a gente vai destrinchar um pouco mais. Então, se vocês tiverem dúvidas, sugestões, algo que vocês viram alguém viver, comenta pra gente, porque aí é um ponto a mais pra gente poder trazer nessa live as repercussões, as explicações, os estudos que há sobre esse tipo de conduta, tá bom? Exatamente. E além disso, né, ou seja, a gente já viu que é pecado. Além disso, também tem um problema. O consumo de pornografia, ele altera a nossa percepção sobre o sexo. E o que é isso? Como assim? É só você parar para pensar. Se você passasse o resto da sua vida analisando pessoas que são fisiculturistas, no momento que você fosse olhar uma pessoa, ainda que saudável, que não fosse fisiculturista, você ia olhar e falar, meu Deus do céu, essa pessoa não se cuida. Por quê? Porque o nível de exigência que você tem mentalmente é um nível de exigência muito diferente. Ilkes, dê um exemplo mais simples. Quando eu não sei se vocês gostavam de matemática, né, na época que vocês eram do colégio. Eu gostava. Eu também. Então, você também, né, amor? É. Então, eu gostava de matemática. Então, eu sempre estudei um pouco mais matemática e eu me achava muito bom. Até que em uma determinada época, eu fui estudar num determinado cursinho, onde lá tinha um grupo seleto que realmente estudava matemática pesada. Na época, pesada assim, né, entre aspas. Eles estudavam muitas horas e faziam questões muito difíceis. Então, o referencial deles, para quem era bom na matemática, era um referencial que eu estaria totalmente reprovado. E o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, se você está assistindo determinados filmes, onde os filmes são feitos justamente para atrair a atenção, para pegar o melhor ângulo, para pegar a melhor luz, para pegar exatamente aquilo que você não vê, acaba não vendo no dia a dia. E detalhe, sem amor, sem envolvimento de conexão emocional entre os parceiros, o nível é outro, é completamente diferente do que aquilo que a gente vivencia numa relação conjugal, gente. Exatamente. Então, quando você vai pegando essa realidade entre aspas, do vídeo... Preparada, exato, né? você vai vendo aquilo ali várias vezes, daqui um pouquinho você acaba levando isso para o seu dia a dia. E aí, quando você vai comparar com o que você tem em casa, em relação à praticidade que é aquilo ali, você simplesmente se frustra. Então, há uma percepção equivocada do sexo, ou seja, que ele, na verdade, ele não é o foco, mas ele é um meio de estarmos mais próximos, né? Ou seja, é quando nos tornamos um, e ao mesmo tempo cria expectativas irrealistas. E aí a gente vai fazendo uma live explicando direitinho até a parte da fisiologia, né, amor? Porque acaba mudando mesmo até a nossa forma de sentir o prazer. Por isso que cada vez que a pessoa consome, ela acaba consumindo cada vez mais, né? E aí, para não deixar aqui só nas minhas palavras, né, para parecer que eu que estou criando a roda, tem aqui Provérbios 4:23, que diz assim, ó, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, essa ideia de você simplesmente ficar planejando como é que você vai fazer, ou você ficar pegando determinadas ideias que você sabe que aquilo ali não são ideias certas, corretas, que são ideias pecaminosas, mas que você está encobrindo outro pecado, ou seja, para não trair, para não ficar com aquele homem lá do meu serviço, para não ficar com aquela mulher lá do meu serviço, eu utilizo o celular aqui com vídeos adultos. Não, você está pecando. A diferença é que você está selecionando uma coisa diferente, simplesmente porque você está mudando só o foco, né? Então, no lugar de você pensar em Deus, eu não vou pensar em Deus agora, eu vou pensar aqui só na minha esposa e na moça lá do serviço, ou no rapaz lá do serviço. Mas o pecado é o mesmo, você continua pecando contra Deus, né? E aí a gente vai para a nossa quarta ideia. Devemos raramente nos abster de sexo, mas há certamente momentos em que isso é permitido. E o que é isso? Como assim? A abstinência, apesar de hoje ter virado um determinado movimento dentro dos casamentos, e infelizmente esses casamentos também acabam incluindo casamentos cristãos, evangélicos, o sexo não deve ser uma coisa esporádica, né? Aconteceu uma vez em janeiro. Evento, né? Isso, não. Tem que ser uma coisa comum, né? Tem que ser uma coisa natural. Por quê? Porque isso gera conexão, isso gera aproximação.
quando você, para fazer funcionar aquilo ali, você leva em consideração o seu parceiro ou sua parceira, isso força um pouco a ceder quem você é, né? Você deixar um pouco aquele egoísmo de lado. E essa interação acaba nos obrigando a estarmos realmente próximos, né? Porque se você for para pensar de todas as conexões, de todas as relações que nós temos, de todas as interações que nós temos durante o dia com o nosso esposo ou com a nossa esposa, essa é uma daquelas que mais exige da gente toda uma preparação antes, né? Entendeu? Então, desde manhã você está ali conversando, tratando bem, conversando, conhecendo, vendo como é que foi o dia, entendendo aquela pessoa e no final você acaba tendo aquele ponto máximo da conexão. Mas perceba que todas as outras conexões você consegue fazer de forma mais não tão pretensiosa, né? Não tão intencional. Então, simplesmente abdicar dessa interação maior é sim colocar o seu casamento em risco. E aí, aqui a gente até trouxe, porque a própria Bíblia fala isso. Fala, olha, não fiquem muito tempo para que o diabo não os tente. Então, vocês devem... mas vocês podem ficar? Sim, se for para jejum e oração, e por um breve período de tempo, e aí tem um ponto que é um ponto interessante, que é quando vocês entrarem em acordo. Então não basta um simplesmente falar, não, agora eu vou ficar em oração esse ano aqui, e ano que vem a gente se encontra. Não, entendeu? E aqui vai um alerta que quando a gente traz esse tema dessa forma, a gente está falando em casais que não têm problemas de saúde, né? Sim. Porque se tiver uma necessidade de uma investigação, há um momento ali de reserva para a pessoa se convalescer, melhorar daquele problema, né? A gente tá falando de casais que são tidos como, entre aspas, normais, casais naturais, tá? A gente não tá falando sobre relacionamentos tóxicos, a gente não tá falando sobre essa dificuldade relacional que agride a mulher ou que agride o homem. Perfeito. Então a gente tem que fazer essa ressalva. Por quê? Porque, justamente por isso, porque hoje em dia há um movimento que fica parecendo que se você não fizer isso desse jeito, ou do jeito que o mundo quer, tá errado, porque a mulher é dona de si, o homem é dono de si, cada um por si, Deus por todos. Gente, casamento não é isso. Casamento é parceria. Mas isso é raro de acontecer. Isso é raro de acontecer por conta da dureza dos corações humanos. Mas a previsão cristã, o que Deus deixou pra gente é exatamente isso. Então a gente tá tratando da regra, tá? Como ela deve ser aplicada nos casamentos. Perfeito. A ideia aqui, quando a gente traz essa ideia, é que a gente não se acomode. Né? Simplesmente, eu consigo conviver bem com meu esposo, consigo conviver bem com a minha esposa. Então, para que caminhar nisso aí que não é tão legal? Para que eu vou realmente investir nessa questão do sexo se a gente vive tão bem sem? Né? E isso, infelizmente, os casais acabam vivendo nessa condição. E aí a gente já até falou aqui uma vez que um casamento onde há menos de 10 vezes, né, amor? São 10 vezes? 12 vezes ao ano. 12 vezes ao ano é um casamento considerado casamento sem sexo. Né? E aí a gente vai para a nossa quinta e última ideia de hoje, que é: devemos sempre fazer o nosso melhor para evitar a tentação sexual fora do casamento e proteger o nosso casamento do pecado sexual. O que é isso aqui? Por que isso aqui é importante? Porque às vezes a gente percebe que o outro tem mais vontade, tem mais apetite em relação a isso. E aí a gente simplesmente deixa ele à mercê. Ele que se vire, ele que se resolva. Não, devemos, no lugar de você simplesmente deixá-lo com o problema dele, você deve puxar esse problema para você. E o que? Mas aí eu vou ter o problema também? Não é isso, né? A ideia não é você simplesmente trazer o pecado para você, mas você ajudar aquela pessoa a resolver aquela determinada situação. E o que? Dê um exemplo simples. Imagine que alguém na sua casa goste muito de pavê, né? E eu não vou nem fazer o trocadilho, porque eu faço só em momentos especiais. Então, assim, exato. Imagine que alguém na sua casa goste muito de pavê. E aí, só que essa mesma pessoa agora ela entrou numa determinada dieta. Você não vai comprar pavê e deixar dentro da sua geladeira sempre de fácil acesso a essa pessoa. Então, ainda que a obrigação de seguir a dieta seja da outra pessoa, você não vai ficar facilitando para que ela quebre essa dieta. Da mesma forma da vida sexual. Ainda que você não tenha o mesmo apetite que o outro, buscar um equilíbrio, se colocar à disposição
ainda que você não esteja lá no 100% da vontade, isso mostra o tanto que você se importa com o outro. E lembrando bem que a gente está falando aqui não é nada em relação à violência, não é nada em relação a uma situação onde você não está saudável e mesmo assim se dispõe, não é essa a ideia. A ideia é de conexão, a ideia é de dois em um, né? Se transformando em um. Ou seja, você simplesmente, por responsabilidade, por compreender, se põe à disposição para entrar naquele clima e realmente não deixar o outro sozinho nessa dificuldade. Né? Muito bom, amor. E aí, vamos. Alguma dúvida, gente, sobre o conteúdo de hoje? Alguma sugestão? Quem está aqui presente com a gente até agora, tiver interesse em participar da nossa imersão, que vai acontecer agora dia 25/5, sábado das 9 ao meio-dia, participe, manda pra gente um nome escrito aula lá no direct, que a gente encaminha o link para vocês, ou então entra no link direto que tá na bio, preenche o formulário. Como a aula não vai ser aqui no Instagram, então a gente precisa que vocês preencham o formulário para a gente poder encaminhar o link para vocês, certo? A gente espera ter contribuído bastante com essa live de hoje. Vamos sair dessa vala comum de casamentos ruins, né? De casamentos que não estão dando certo, para vivermos aquilo que Deus prometeu para a gente dentro do casamento, dentro da relação conjugal, certo? Vamos sair, gente, dessa inação, dessa vontade de ficar do jeito que está, estando ruim, partindo para uma ação positiva, para um crescimento em que ambos possam realmente sair ganhando, em que ambos estejam trabalhando em parceria como equipe, tá bom? Gente, uma boa noite, um bom descanso para vocês, fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser, né, amor? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.